Estamos de volta com a Acontece Regional às 7h40 e neste domingo uma idosa de 80 anos morreu carbonizada em um incêndio na própria residência no bairro Maranduba, em Ubatuba. A senhora estava sozinha em casa e, segundo o Corpo de Bombeiros, próximo ao corpo dela, havia velas que podem ter causado as chamas. 7h40, muito nevoeiro em alguns pontos do Vale do Paraíba e também da Serra da Mantiqueira. Agora a gente vai saber o que dizem os meteorologistas sobre o tempo para hoje em toda a região. A exemplo do fim de semana, a segunda-feira segue com sol entre nuvens em grande parte da região. No litoral norte, há um pouco mais de chance de pancadas de chuva no fim da tarde. As temperaturas máximas chegam hoje a 21 graus em Caçapava, 22 em Jacareí, 22 também em Caraguatatuba e em Guaratinguetá. 7h41, o SESC Taubaté promove no dia 28 de junho uma série de palestras sobre a manutenção da saúde bucal. A gente aproveita então o tema para falar desse assunto que é de extrema importância com a dentista da clínica do SESC, a Sandra Regina Lapa. Bom dia, Sandra. Bom dia. Obrigada pela presença. Obrigada, Aline. Bom, esses cuidados com a saúde bucal devem começar na infância, né? É importante os cuidados desde a primeira infância, que a mãe já tenha um processo de prevenção, além do curativo, que é o mais importante que a gente preconiza, é a educação em saúde, né? A importância da higiene na primeira infância também é muito importante, assim como ao longo da vida. E a gente tem vários processos dentro desse problema de saúde bucal, que são as cáries, os problemas periodontais, geralmente prevenidos sempre com a higiene oral bem executada e com a frequência das visitas, né, ao consultório, que é isso que é mais importante. Quem não faz isso não se previne, pode ter mau hálito, gengivite, como você disse, as cáries. Com certeza, cáries, problemas também voltados ao estresse, problemas na articulação temporomandibular. Isso é um processo de prevenção porque o cirurgião dentista é que vai conseguir adequar isso no paciente, né? Diagnosticar. Como você disse, é um trabalho em conjunto, não basta só a higiene bucal, vale também a alimentação, até o estilo de vida da pessoa, o estresse, por exemplo, pode causar problemas articulares, né? Até a diminuição de salivação, dependendo de medicamentos que o paciente tome. Então ele precisa estar sempre frequentemente consultando o cirurgião dentista para poder diagnosticar esses problemas. Cada indivíduo é separado, né? Cada problema em cada indivíduo é diferente. E quando que um problema desse pode se agravar, gerar, por exemplo, um câncer bucal? O câncer bucal tem procedimentos específicos, geralmente para o usuário de tabaco com frequência, né? E também outros fatores, que ele é multifatorial, mas o importante, na verdade, é a prevenção. É o paciente estar no consultório para a gente diagnosticar as lesões desde o início delas. E aí poder fazer uma prevenção de um câncer e não num estágio mais avançado. Né? Bom, o SESC, como a gente disse, no dia 28 vai ter uma série de palestras, mas acontecem já várias atividades voltadas principalmente para a saúde bucal no SESC. O SESC, ele tem um processo de prevenção, de educação em saúde primordial, né? Além do tratamento curativo que a clínica odontológica fornece aos comerciários de bens e serviços e os seus dependentes que estão matriculados no SESC. No dia 28/6 vai existir a palestra de saúde bucal, que é realizada já normalmente, que traz um tema sempre voltado à saúde do paciente, um tema educativo, porque além do processo de curar, Lília, a gente precisa educar os pacientes para não terem o problema, né? Isso é o mais importante que o SESC está sempre divulgando. No dia 28 serão 3 palestras, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 8 da noite. E nessas palestras são distribuídas senhas para os comerciários para tratamento na clínica do SESC. Como que as pessoas podem saber um pouco mais dessas atividades do SESC, principalmente relacionadas à saúde bucal? Pelo portal do SESC, elas têm acesso, né, entrando no SESC de Taubaté. No caso, essa palestra é realizada no SESC de Taubaté, na Taba do SESC. Mas o acesso à informação pelo portal do SESC, elas podem estar acessando. Você falou muito de educação, né? Prevenção o mais importante, antes. É a prevenção. Ainda é muito grave? A gente pode considerar que a saúde bucal do brasileiro ainda é considerada crítica? Olha, nós temos muito avanço na odontologia hoje, mas ainda temos muito o que avançar. Eu acredito que a prevenção é o inicial, porque não tendo o problema é muito mais fácil de resolvê-lo, né? E é uma medida simples. Mas precisa de uma educação continuada e principalmente de acesso ao serviço odontológico. Eu agradeço muito a sua participação, viu, Sandra? Obrigada. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Bom dia para você.
São 7h45 e São Luís do Paraitinga ganhou no fim de semana um documentário que registra a história de vida de pessoas marcantes da cidade. E o ponto alto dos depoimentos, adivinha só o que foi? A religiosidade. A Capela das Mercês, um dos patrimônios históricos de São Luís do Paraitinga, se transformou em sala de cinema por uma noite para exibir o documentário Memória Luizense. Em 55 minutos de relatos emocionantes, moradores relembram como era a cidade entre as décadas de 40 e 80. O material usado é o olhar dos entrevistados. A história deles vai fazer com que a gente possa imaginar o que foi essa cidade, o que passou essa cidade durante esse período e como a gente chegou aonde nós estamos hoje, né? Durante um ano, 23 moradores foram entrevistados pelos pesquisadores do projeto Amigos de São Luís do Paraitinga. Em 1000 horas de gravação, a religiosidade sempre esteve presente nos relatos. A gente foi entrevistar essas pessoas, tentando reconstituir essa memória aí de São Luís, né, dessas últimas décadas aí, e a gente percebeu que a religião está assim no dia a dia dessas pessoas, nessa religiosidade que faz parte dentro da instituição, das missas, mas também ali no dia a dia, da crença com o seu santo, da sua promessa, de pedir a bênção na hora da comida. Figuras como a Dona Antônia das Perobas, que é uma senhora que mora na zona rural, que cuida de uma capela, assim, como se fosse a casa dela, da imagem, e que faz essa identidade do luizense, né? Além do documentário, uma exposição foi montada no Instituto Eupídio dos Santos. Os painéis trazem os retratos e uma breve história de cada participante das gravações. São Luís, cidade que encanta, São Luís, cheia de graça e luz. São 7h47 e hoje tem radares móveis em Jacareí. Vamos ver onde está a fiscalização. No bairro Jardim Jacinto tem fiscalização na rua Padre Eugênio. No centro está na Avenida 9 de Julho e no Jardim Nova Esperança o radar opera na Avenida Lucas Nogueira Garcês. E em instantes aqui no Acontece Regional você confere informações de emprego na região e também, é claro, as notícias do esporte. Não saia daí, a gente volta já.